Oi gente, me chamo Raíssa Plasto e esse é o meu primeiro vídeo pro canal História de Crimes Reais. Como esse é o meu primeiro vídeo, eu espero que vocês relevem algum erro de edição, de dicção, de áudio, enfim, porque como é minha primeira vez fazendo tudo isso, eu meio que tô no modo safe e mais amador. Mas se você tiver alguma dica para que eu possa melhorar os vídeos, por favor, deixe aqui embaixo, respeitosa, claro, para que eu sempre possa trazer um trabalho bacana e informativo para vocês. Bem, o caso que eu trouxe hoje para inaugurar o canal é basicamente um caso muito significativo para mim. Ele tem muita relação com o meu TCC. Eu sou formada em Relações Internacionais e o tema do meu TCC foi tráfico humano. E eu pesquisei bastante sobre esse caso, porque não é um caso que tem muitas informações corretas, digamos assim, nas redes sociais, no YouTube, TikTok, enfim. As pessoas geralmente acham que esse caso é igual ao filme que se baseou nele, mas, gente, tem muitas diferenças. Basicamente, a única coisa em comum é a questão do tráfico humano. Mas eu fiz uma pesquisa bem aprofundada e eu achei que seria interessante as pessoas descobrirem mais sobre essa história e também para se conscientizarem, né? Porque o tráfico humano é um problema muito grande que tem. Às vezes a gente acaba achando que é mais coisa de filme, que nunca pode acontecer com a gente, sendo que não é bem assim. Outra coisa que eu queria falar aqui antes de começar a história é que esse caso tem pouquíssimas fotos, as informações também são um pouco escassas, então eu fiz o meu melhor para poder trazer uma pesquisa completa para vocês. Eu acho interessante falar um pouco sobre o contexto, né, de quando essa história aconteceu. Para quem não lembra aí dos estudos da escola, entre os anos 80 e 90, a União Soviética estava passando ali por problemas muito grandes, né? O bloco ali soviético estava ruindo aos poucos, até que chegou no seu fim nos anos 90. E o país de onde essa vítima vem, né, a Lituânia, faz parte dos países bálticos, junto com a Estônia e com a Letônia, e eles faziam parte ali, até os anos 90, do bloco soviético. Quando o bloco soviético acaba, os países ficaram ali perdidos economicamente, né? Porque não teve um plano para que houvesse um pós-União Soviética. Então, esses países geralmente passaram por crises econômicas e, obviamente, a população sofreu bastante com isso. E é mais ou menos nesse contexto que a história se passa, ali no final dos anos 90. Angela Salité era uma jovem que nasceu em 19 de maio de 1983. A família conta que quando ela era criança, ela era uma criança muito quieta, muito retraída, mas que era normal, era só mais tímida mesmo. Ela era bem estudiosa e gostava de passar a maior parte do tempo desenhando no seu quarto. A mãe dela se chamava Regina e o pai, não se tem informações do nome dele na internet, só falam que ele basicamente foi preso durante 5 anos por se envolver numa briga e com isso ele não teve muito contato com a Dangolé. A Dangolé, ela acabou nascendo numa cidade chamada Tilstai, que é uma cidade bem pequena, principalmente para os moldes brasileiros, mais para padrões ali europeus, do norte da Europa. É uma cidade com um tamanho ok. É pequena, mas é um tamanho ok. Atualmente, se eu não me engano, são mais ou menos 40 mil habitantes, mas na época, ali nos anos 90, obviamente, deveria ter até menos pessoas. A família fala que a Dangolé, ela tinha uma irmã e que essa irmã se chamava Yolanta. E essa irmã morava na Alemanha junto com o marido dela. Não se diz se essa irmã era meia-irmã dela, só por parte de pai ou só por parte de mãe, mas o fato é que se tinha essa irmã mais velha. O tio da Dangolé fala que a mãe dela, embora fosse uma mãe muito boa, muito amorosa, era uma mãe que não passava muito tempo com a filha, porque ela tinha que trabalhar, ela trabalhava como vendedora. Não fica claro se era de uma loja de sapatos ou de roupa, mas que ela trabalhava nessa área aí do varejo da moda. E porque ela tinha que trabalhar muito tempo, ela acabava saindo de manhã e só retornava à noite. E muitas vezes ela e a Dangolé passavam dias sem se ver por causa dessa rotina exaustiva de trabalho que a mãe tinha para proporcionar coisas boas para Dangolé. Então, assim, ao contrário do que muitos blogs falam, do que muitos criadores de conteúdo trazem, a Dangolé não era de uma família pobre, tá? Ela era de uma família classe média, mais para classe média alta, de pessoas que trabalhavam muito, mas que também tinham um retorno financeiro considerável, tá? Ninguém passava necessidade, ninguém tinha problemas financeiros ali. Enfim, as pessoas tinham uma condição de vida boa e digna. E aí, em 1997, a Dangolé, junto com a sua mãe,
foi para outra cidade, né? Elas se mudaram para a cidade de Cismariai, me perdoe meu lituano, não falo nada de lituano, que era uma cidade bem menor do que a cidade que elas moravam antes, que era Tilstai. Essa cidade tinha mais ou menos em torno ali de 4.000 habitantes e foi onde mãe e filha se estabeleceram. Nesse mesmo ano, a mãe da Dangolê, ela recebe uma espécie de green card, ou autorização do governo americano, creio eu que era uma autorização específica ali para o período pós-soviético, que era dada para as pessoas que vinham desses países irem morar nos Estados Unidos, né, como um programa mais político, digamos assim. E a mãe da Dangolê recebe essa certa autorização e vai para os Estados Unidos sem a filha. Nesse momento, você pode pensar, nossa, a mãe abandonou a filha, não queria que a filha fosse. Não, tem uma explicação lógica para isso. A mãe da Dangolê não levou ela para os Estados Unidos porque, como ela era mais nova, ela tinha menos de 16 anos, ela precisava de uma autorização especial do pai dela por escrito. Só que acho que o pai estava longe do contato da mãe, ou ainda estava preso, não sei explicar muito bem. E a mãe achou melhor deixar a filha na Lituânia enquanto ela ia para os Estados Unidos, se estabelecia melhor, e aí quando a Dangolê fizesse 16 anos ela partiria para viver junto com a mãe. Nesse tempo, a Dangolê vai estudar numa escola na Alemanha. Não fica claro se foi antes ou se foi depois da mãe ir, mas creio que tenha sido depois da mãe ir para os Estados Unidos no ano de 1997. E ela vai estudar nessa escola na Alemanha e ela acaba indo morar com essa irmã mais velha e o cunhado. O tio fala que a escola era de uma qualidade muito excelente, era uma escola cara, que pagavam com todo gosto, já que era um investimento na educação da menina. O tio também fala que nessa época o cunhado da Dangolê acabou presenteando ela com um computador para que ela tivesse mais oportunidades para estudar, tivesse um melhor desempenho escolar. Só que do dia pra noite, aparentemente, o comportamento da Dangolê mudou e ninguém soube explicar o motivo. A Dangolê, que era uma jovem retraída, estudiosa, né, era mais tímida, acabou virando uma jovem extremamente rebelde, extremamente sexualizada e até mesmo violenta. Na escola, ela acabou tendo várias reclamações dos professores, da diretoria, acabou sendo expulsa várias vezes. E os tios acharam melhor levar ela de volta pra Lituânia pra dar uma assistência psicológica ali, já que ninguém entendia o porquê que a Dangolê mudou tanto assim de uma hora pra outra. Agora aqui, gente, é a minha opinião, tá? Não se tem nada nesse sentido sobre o comportamento dela, mas eu creio que a Dangolê passou por algum tipo de abuso e ela acabou não tendo a confiança necessária pra contar isso pros familiares dela. Eu acho que uma mudança de comportamento tão grande e uma jovem que era mais tímida, recatada, ter uma sexualização tão grande vem desse tipo de abuso, que vocês sabem qual que eu tô falando, né? Não vou falar aqui pra o vídeo não ser banido, mas eu acho que foi por isso que a Dangolê passou e que infelizmente a família não conseguia ver e, enfim, ela acabou virando essa adolescente mais errática e mais revoltada. Quando a Dangolê volta pra Lituânia, ela acaba indo morar com uma tia, um tio e um primo num apartamento de 2 cômodos lá na Lituânia. Aí você pode dizer, nossa, mas você falou que não era de uma família, ela não era de uma família humilde, era de uma família que tinha posses e tudo mais. Sim, mas a gente tem que novamente voltar para os moldes soviéticos. A União Soviética, para meio que otimizar as moradias, os governos geralmente colocavam as pessoas para morarem em lugares bem compactos. E se você vivesse numa casa bem grande, num apartamento bem grande, geralmente você vivia com mais 5, 6 famílias. Então, a partir daí a gente tira que realmente a família da Dangolê tinha uma condição de vida melhor, porque moravam num apartamento e eram só eles, embora fosse um apartamento pequeno. Só que com o tempo ficou meio difícil, né, de 4 pessoas ali morarem num lugar tão pequeno, e acaba que a Dangolê vai morar com o primo dela no apartamento que a mãe tinha deixado pra ela viver, enfim, se virar ali. E a Dangolê, nesse momento, já tava com um comportamento extremamente difícil de lidar. O primo conta que ele tentava aconselhar ela, tentava dizer assim, olha, não faz isso, tenta estudar, termina seus estudos, realmente dando conselhos construtivos, mas a Dangolê, ela não queria ouvir, ela não queria se atentar a isso, infelizmente. E os familiares contam que chegou um momento que o comportamento dela estava tão difícil de lidar que ela usava drogas, as amizades dela eram geralmente homens mais velhos que
mantinham relações com ela. Ela se prostituía na capital, Vilnius, que é a capital da Lituânia. Ela, inclusive, chegou a ser espancada em praça pública uma vez. Homens invadiam a casa dela, buscando ela para desempenhar atividades sexuais. Então, assim, realmente estava numa situação muito difícil que a família não conseguia controlar de modo algum. O tio fala que não foi por falta de tentativa, tá? Eles geralmente compravam roupas pra ela, como forma mesmo de agradar. Compravam maquiagem, comida, coisas que ela gostava, mas não tinha jeito. A Dangoleil aparentemente falava por aí que odiava a família dela, que ela se sentia preterida, que a família não queria ver ela bem, que só queria o mal dela, que ela tinha sido abandonada pela mãe. Então, realmente a gente vê que, né, era muito diferente ali as narrativas, a família, ela. E a gente também precisa lembrar que é tudo pela perspectiva da família e de pessoas que conheciam ela, né? A gente também não sabe como tudo aconteceu 100%, mas a gente sabe que provavelmente aconteceu alguma coisa muito ruim na vida dela, que ela mudou e que infelizmente a família não conseguia ver, não conseguia detectar o problema para ajudar ela. No verão de 1999, que é ali entre junho, agosto, comecinho de setembro, a Dangoleil, ela finalmente recebeu a autorização para ir morar nos Estados Unidos, né? Ela fez 16 anos, então não se precisava mais da autorização por escrito do pai dela. Então ela podia embarcar para os Estados Unidos para viver com a mãe. E o tio recebeu essa notícia e ele foi procurar ela para contar as novas, né? Dizer, olha, você finalmente pode ir morar com sua mãe, tá tudo certo, você não precisa ficar mais aqui. Mas o tio não conseguiu encontrar ela. É dito que ele foi em vários lugares que ela costumava frequentar, tentou encontrar alguns amigos, só que assim, ninguém sabia onde ela tava. Também é dito que o tio chegou a ir na polícia pra fazer uma espécie de BO de pessoa desaparecida, e a polícia até tentou ir atrás dela, procurar, fez alguma investigação, mas ninguém conseguia encontrar a Dangoleil. E aí, um dia, no ano 2000, o tio recebe uma notícia muito complicada de se assimilar. A polícia disse que o corpo da Dangoleil foi encontrado numa cidade da Suécia após ela cometer suicídio. E ninguém sabia o motivo disso ter acontecido. No outono de 1999, a Dangoleil, junto com um homem que ficou conhecido como estrangeiro ali nas investigações, ela chega para uma conhecida dela, as fontes falam que é amiga, outras pessoas falam que era mais conhecida porque ela não tinha amigos de verdade, né? Chegou para essa menina chamada Cristina Achimanete com uma proposta de comprar o passaporte dela, já que a Dangoleil não tinha passaporte e ela meio que estava precisando ali sair do país urgentemente. A Cristina fala que ela vendeu o passaporte, mas não ficou muito claro quais eram os termos que se estabeleceram ali, quanto foi, como foi tudo. Mas no final é que a Cristina vendeu o passaporte dela, o estrangeiro pagou por esse documento. Aí, em 17 de setembro de 1999, depois da entrada na cidade de Karlstad, na Suécia, a Dangoleil acaba sendo levada para Malmö por um cafetão. Obviamente que a partir dessa chegada dela na Suécia, a vida dela não foi fácil, ela acabou virando uma escrava sexual, então ela era vendida diariamente, ela precisava se encontrar com vários homens, fazer tudo aquilo que ela não queria fazer, e realmente ela ficou ali numa condição de escrava que não tinha poder sobre o seu próprio corpo ou destino. Em determinado momento, dizem que ela conseguiu fugir desse homem, ela pulou de uma janela, se machucou bastante, mas ela conseguiu fugir. E ela acabou meio que vivendo ali nas margens da sociedade, porque o cara, queria ela de volta, porque dizia que ela tinha uma dívida com ele. Mas ela conseguiu se esconder por um tempo até conhecer um macedônio de 29 anos, que não fica claro qual o nome dele, mas eles acabaram se envolvendo romanticamente, né? Ele acabou deixando ela entender que ele seria o salvador dela, mas a gente sabe que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Esse homem novamente começou a tratar a Dangoleil como uma escrava sexual, ele vendia ela para amigos e batia muito nela, era muito violento. E ele ficou conhecido pela mídia da Suécia como russo, como um cafetão russo, mas na verdade ele era macedônio, então as pessoas meio que não se importavam muito de onde a pessoa vinha, pra eles todo mundo era russo, era do leste europeu, então
né? Ninguém se importava. E o que aconteceu foi basicamente que a Dangolê voltou para aquela condição de escrava sexual que ela estava antes. Nesse tempo, a Dangolê ainda conseguiu fazer uma amiga. O nome dela era Jan Josefsson, que também atendia pelo apelido de Molly. Ela falou que dividiu moradia com a Dangolê por aproximadamente 3 semanas entre 99 e 2000. A partir daqui a gente vê que a versão da história que a Dangolê conta para essa amiga é totalmente diferente da versão que a família conta para alguns veículos de comunicação na Lituânia. Ela fala, né, essa amiga, essa Melly, ela fala que a Dangolê confidenciava que ela foi abandonada pela mãe, que foi viver nos Estados Unidos e abandonou ela, que a tia que era responsável por ela se recusava a dar comida pra ela. O pai era a única pessoa pela qual ela tinha algum tipo de respeito, mas que ele também tinha ido morar nos Estados Unidos e tinha deixado ela sozinha. A Dangolê fala que quando ela chegou na Suécia, 2 cafetões macedônios foram receber ela no aeroporto e que depois disso eles foram para um bar. E aí quando chegaram lá nesse bar, eles tiraram o passaporte dela e disseram que ela teria que se prostituir para poder pagar a dívida que ela tinha feito com eles. Segundo essa amiga, quando a Dangolê tentou fugir, uma vez ela foi para um restaurante onde o dono fingiu que ia ajudar ela, mas ele acabou ligando para os cafetões e comprou ela deles e manteve ela no porão dessa pizzaria, desse estabelecimento que ela tinha ido pedir ajuda, e depois ela acabou sendo vendida para outro cafetão. A Melly conta que quando ela conheceu a Dangolê por esse breve período de meses, ela falou que a Dangolê estava muito feliz, estava sonhando em ter um futuro melhor e que até acabou comprando um vestido para comemorar o ano novo, só que infelizmente as duas beberam bastante, acabaram brigando e infelizmente a Dangolê correu e nunca mais voltou, sabe? E foi justamente nesse tempo onde a Dangolê supostamente cometeu suicídio e nunca mais foi vista com vida. E a polícia nesse período eles falam que de fato ela brigou com essa amiga dela, a Janne, e com isso ela acabou saindo desse apartamento que ela compartilhava com essa amiga e se dirigiu diretamente ao viaduto localizado no bairro de Kirseberg, na cidade de Malmö. Não sei como eles têm essa informação, provavelmente alguma testemunha, né? Mas ela fica ali por cerca de 10 minutos olhando os carros passarem, olhando o movimento, como se fosse realmente um período de reflexão que ela teve. Depois de 10 minutos, ela acaba se jogando na rodovia E22. Depois de alguns minutos ali, acho que alguém viu toda a situação, né? A emergência chega para socorrer a Dangolê e eles colocam ela na ambulância e encaminham ela para o hospital. Com ela foram encontradas 3 cartas, basicamente endereçadas a conhecidos dela ali na época. Essas cartas tinham números de telefones dessas pessoas, o que possibilitou a polícia entrar em contato com elas e meio que perguntar quem era essa moça misteriosa que tinha se matado e assim confirmar a identidade da Dangolê. Nessas cartas ela contou como foi essa trajetória dela muito rápida pela Suécia, né? Como ela foi vendida, como ela foi escravizada, violentada, ameaçada, enfim, coisas horríveis aconteceram com ela. E como tudo isso aconteceu porque ela conheceu um homem chamado Russo que comprou esse passaporte e a levou para a Suécia sob o pretexto de dar um trabalho para ela, né, conhecer outras pessoas, crescer na vida, e que acabou colocando ela nessa armadilha de tráfico humano. Junto com a Dangolê, infelizmente, não se tinha nenhum documento para identificação de fato, né, e dificultou ainda mais porque ela estava com um passaporte falso, mas esses amigos foram capazes ali de identificar ela, né, já que eles sabiam sobre ela, sobre a história e sobre tudo mais. Infelizmente, depois de 3 dias em coma no hospital, a Dangolê vem a óbito. Numa entrevista em 2009, essa amiga dela, a Melly ou Janne, ela disse que os algozes da Dangolê, eles continuam vivendo livremente na Suécia, né? Eles nunca foram julgados, nunca foram punidos por nada. A polícia disse que não conseguiu encontrar provas concretas que esses indivíduos realmente a traficaram ou fizeram mal com ela. Disse que esses caras continuam vivendo a vida deles, exercendo atividades ilícitas ali em Malmö,
E a polícia aparentemente não liga muito, né? Até porque foi uma menina prostituta ali que fazia parte de um país que tinha sido da União Soviética. Quem liga, né? Não sabe que na Europa ainda se tem muito esse preconceito, então imagina nos anos 90. Aparentemente, mesmo que ninguém tenha sido condenado ou julgado, enfim, a polícia conseguiu identificar um homem, só não conseguiu provas o suficiente que esse russo, no caso, e que seria um cara chamado Gidreus, e que provavelmente ele não era russo, nem macedônio, nem bósnio, ele era lituano, assim como a Dangolê, e fez todo o processo ali pra traficar ela, só que a polícia nunca conseguiu provas concretas pra julgar ele. Bom, passado tudo isso, a família diz que todos se sentem extremamente culpados pelo que aconteceu com a Dangolê, mesmo que eles tenham tentado ao máximo ajudar ela. Eles falam que provavelmente alguma coisa aconteceu que eles não conseguiram ver, e isso afetou muito psicologicamente. A mãe dela, nem se fala, também se sente muito culpada por ter deixado a filha. Eu vi em algumas partes que a mãe disse que se pudesse voltar no tempo ela jamais teria deixado a Dangolê sozinha, que ela acha que essa partida dela tem afetado muito mais a filha do que ela imaginava que afetaria, mesmo que tenha sido um período de ali 1 ano e meio, né, até a permissão da Dangolê para migrar para os Estados Unidos tenha chegado. Então, assim, todos se sentem muito culpados e vivem com esse buraco ali no coração. Eu creio que encontrei o perfil da mãe da Dangolê no Facebook, só que, gente, eu não tenho certeza que é ela, não recebi nenhuma autorização pra postar a foto, então eu decidi não colocar a foto da mulher aqui. A última informação que eu tenho sobre a mãe dela é que ela casou pela 3ª vez com um americano e que ela tem uma vida boa e confortável, mas que infelizmente ela não consegue ter paz na vida devido ao que aconteceu com a filha dela. No ano de 2002, o diretor Lucas Moodysson, ele lançou um filme que foi inspirado na história da Dangolê. O nome do filme é Forever Lilia. É um filme que é bem famosinho, tá? Entre a galera mais alternativa, cult. É um filme muito pesado, um filme muito cru, sobre a história de uma jovem russa que é traficada pra Suécia. Eu falo russa, gente, mas na verdade eles não deixam muito claro qual é o país, é só que é um país ali do leste europeu. É um filme muito denso e a história é, como eu disse, ligeiramente baseada no caso da Dangolê, tá? A história conta sobre uma adolescente que tem muitos sonhos, que quer viver a vida, que gosta muito de Britney Spears, que é literalmente abandonada pela mãe. A mãe conhece esse homem e eles dois vão para os Estados Unidos e depois de um tempo a mãe manda tipo uma carta, algum documento dizendo que ela abre mão da guarda da filha e a filha meio que fica a Deus dará lá nesse país, sem mãe, sem pai, sem ninguém, e ela tem uma parente que maltrata muito ela e tudo que ela tem na vida é só sonhos e um amigo que aconselha ela a não se prostituir, a não ir pra Suécia com esse novo namorado que ela conhece, mas ela acaba não dando ouvidos e vai, e lá ela vira uma escrava sexual, sofre de todos os tipos de violência, assim como a Dangolê, e acaba tendo suicídio também. O filme, de certa forma, foi baseado na história da Dangolê, depois que o diretor leu uma notícia ali, uma nota de rodapé bem pequenininha, sobre o caso da Dangolê. E o que fica pra gente é que tenham muito cuidado, gente, com pessoas que oferecem propostas de emprego, de casamento com vocês, coisas muito boas, né? Quando a esmola é muito grande, o santo tem que desconfiar, principalmente nos dias de hoje, que a maldade tá muito grande. Tenham cuidado se você for uma adolescente, principalmente, né? Porque esses traficantes sempre gostam de pessoas mais novas, principalmente mulheres. Então sempre prestem atenção nos filhos de vocês, com quem eles falam, com quem eles andam, porque a gente nunca sabe. Às vezes acontece com uma pessoa que a gente nunca viu, mas também às vezes acontece com a gente mesmo, e às vezes a gente nem se dá conta de tudo isso. Então tenham bastante cuidado, olhem pelos seus, que a vida é muito doida e a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, nem com um dos nossos. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Espero trazer mais vídeos, produzir mais vídeos, cada vez com mais qualidade. E, enfim,
É isso, um abraço e até a próxima.